usa microfone, ninguém. Eu fico usando. Seguinte, gente. Meu nome é Davidson Incosse. O microfone está bem esquisito, assim, a voz, mas eu vou me acostumando. Eu sou professor de História da África, eu também trabalho aqui na Secretaria de Educação, sou formador da rede, trabalho com formação de professores para a Lei 10.639 e sou professor de História da África numa faculdade lá em São Bernardo chamada FASB, onde eu trabalho já fazem 4 anos com esse tema, mas eu venho estudando junto com algumas pessoas que estão aqui essas questões muito antes de entrar no doutorado, de entrar na graduação, a partir do movimento negro. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões, algumas questões sobre o Fanon, mas que são, de alguma forma, fruto de um trabalho coletivo. Tem muita gente aqui que me ensinou muito sobre essas discussões. Inclusive, eu tive acesso ao Fanon em 2001, 2002, mais ou menos, através do movimento negro, Milton, não sei se todo mundo conhece, do MNU, viu que eu sou de um grupo, chama Grupo Quilombagem, que é um grupo de militância negra, e o Milton falou, vocês estão fazendo um grupo de estudo, então você tem que conhecer esse cara aqui, e me apresentou o Francis Fanon, e entre outros autores, né? E a partir daí a gente vem estudando esses temas. Bom, vou falar mais daqui a pouco sobre o Fanon. Eu queria agradecer imensamente pelo convite, parabenizar a CONE por essa iniciativa, porque falar de questão racial é considerar... Opa, dá para ver melhor o slide. Falar sobre racismo é considerar que não é só uma discussão teórica, uma discussão especulativa, mas é falar de vidas, e vidas estão sendo ceifadas hoje, aqui e em outras partes do Brasil. Então, estamos discutindo questões que são vitais para a humanidade, vitais para a gente entender o que é o Brasil. Mas também é importante considerar que a elite, ou quem se beneficia com essa opressão, com essa violência, eles produzem teoria, a elite tem teoria. E muitas vezes a gente não acha importante o debate teórico, a gente deixa que eles discutam a teoria por nós, né? Então, queria parabenizar a CONE por essa iniciativa. Até o final do ano, uma série de pensadores serão apresentados, e eu acho uma iniciativa muito nobre na medida em que a gente precisa se apropriar desse debate que, em última instância, está falando de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente produzir teoria, de se apropriar desse espaço. Fazer debate teórico é também fazer uma luta política. As coisas não estão separadas. Então, eu queria parabenizar a CONE. Queria também dizer que esse é um tema complexo. Quando eu estava preparando a palestra, ou a aula, o debate, o slide, ou a conversa, eu pensei muito qual seria o melhor caminho, porque o Fanon não é um autor simples, e imagino que tenha pessoas que já tenham lido, imagino que tenha pessoas que nunca ouviram falar, ou só ouviram falar, tem pessoas que têm mais ou menos proximidade. Então eu escolhi aqui apresentar algumas questões, e se tiver meio atropelado, depois na sequência vocês me puxam o pé e a gente apruma aí o debate. Bom, é importante dizer para começar que o Fanon não é um cara muito estudado no Brasil. E esse é a primeira questão para a gente já começar a refletir. Por quê? Fanon é muito lido no mundo todo por negros e brancos, por árabes, palestinos, porque é um autor que mudou os estudos do Fanon e a atuação política do Fanon tiveram um grande impacto na luta política no século XX, tanto nos movimentos de esquerda, nos movimentos nacionalistas no mundo, mas também no movimento negro. O Fanon tem ele influencia muito, tanto político como teoricamente, o movimento negro nos Estados Unidos e também na Europa, e por aí afora existe uma série de estudos sendo realizados em relação ao Fanon, tanto estudos em língua inglesa como em língua francesa. Se quem tem acesso a esses
a esses meios, vai perceber que tem muita coisa sendo produzida pelo Fanon lá fora. Só que no Brasil, muito pouca coisa. Pouquíssimos artigos, pouquíssimos pensadores se debruçaram sobre esse autor. E aí a gente poderia se perguntar por quê, né? O que acontece? O que passa? É interessante essa pergunta, que o professor Antônio Sérgio Guimarães, aqui da USP, vai inclusive escrever um artigo chamado A Recepção de Fanon no Brasil, e ele vai se colocar essa questão. Por que a gente fala pouco do Fanon ou estuda pouco o Fanon? A gente em alguns lugares até se fala dele, mas se estuda pouco. E a questão que ele aponta no final do artigo é que, de fato, a dívida, né, que o Brasil tem com os negros reflete, inclusive, na ausência de reflexões sobre esses autores dentro da academia. Então, se a academia é branca, se os alunos negros, que quando se inserem na academia, têm dificuldade, inclusive, para escolher os seus temas, né, isso vai refletir também nas áreas de interesse, nas áreas de estudo. Então, ele levanta uma questão, a ausência do negro na universidade talvez ajude a explicar a ausência do Fanon nos estudos acadêmicos. Por outro lado, é importante dizer que o Fanon, ele, mesmo quem nunca leu, está influenciado pelos pensamentos, pelas reflexões que ele faz, assim, quem faz parte do movimento negro, que de alguma forma discute relações raciais no Brasil, na medida que o Fanon será um divisor de águas na produção de conhecimento sobre o racismo. E ele vai influenciar muita gente, como eu tinha dito, e vai influenciar gente de várias matizes teóricas. E que é interessante que o Fanon, nesse aspecto, ele se parece muito com o Gramsci. Você tem desde o cara do PT até o PSTU falando, não, eu sou seguidor do Gramsci. Você tem pessoas muito de linhas divergentes reivindicando a continuidade do pensamento do Fanon. Esse é um dado interessante, porque de fato o cara vai conseguir fazer reflexões muito amplas e vai dialogar com muitas áreas de conhecimento. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas é interessante dizer, por exemplo, quando a gente pega as veias abertas da América Latina, do Galeano, e o Galeano, ele está escrevendo no contexto da esquerda latino-americana, no momento em que se discute uma forte crítica aos Estados Unidos, ao imperialismo, a ideia de terceiro mundo, a aliança dos países pobres ou não com a Guerra Fria, se alia com a Rússia, se alia com os Estados Unidos, qual seria a posição dos povos que na época dizia subdesenvolvidos, etc. Mas é interessante que quem leu aqui vai ver, quem lê depois dos Condenados da Terra, do Fanon, vai ver muita semelhança. Inclusive o Galeano, de certa forma, ele faz algumas discussões no mesmo caminho do Fanon, mas olhando para a América Latina. Então, só para dizer, para mostrar que o Fanon ele vai influenciar muita gente, desde uma esquerda terceiro-mundista, se dá para a gente usar esse termo, mas vai também influenciar, por exemplo, isso é um debate, ele vai influenciar a esquerda principalmente numa crítica ao imperialismo. Isso está presente muito no Fanon ou ao colonialismo. Mas ele também vai influenciar, por exemplo, os pensadores que vão discutir aí a afrocentricidade. Por exemplo, na medida que o Fanon faz uma crítica também ao eurocentrismo, faz uma crítica à ideia do europeu enquanto expressão universal do ser humano. E é interessante que também os pensadores afrocentristas vão fazer uma crítica a esses anteriores que também reivindicam o Fanon, só para trazer essa complexidade. Mas a gente também poderia pensar os autores da diáspora, os pós-coloniais, que também reivindicarão o Fanon e também farão uma crítica às duas vertentes anteriores. Então, só estou trazendo aqui o Sturtihal para dizer que o Fanon é um cara que tem uma produção bem consistente e que vai influenciar diversas matizes teóricas, e nem sempre essas matizes dialogam, mas ao mesmo tempo a ideia é mostrar, inclusive, o quanto que a obra do Fanon segue sendo discutida e lida em diversas partes. Nós estamos atrasados nesse debate. Acho que esse é um ponto para a gente considerar. E aí, pensadores, inclusive, que nos influenciam, de certa forma, para quem está na academia ou para quem está no movimento negro, para quem está refletindo sobre relações étnico-raciais, estarão influenciados pelo Fanon, saibam ou não. Né? Então, acho que esse é um ponto. Pode passar o próximo, por favor?
Vou falar rapidinho aqui, não sei se quem está lá atrás consegue ler, provavelmente nem quem está aqui na frente, as letras são pequenininhas. Mas eu coloquei o título desse slide, o contexto e as escolhas, porque o Fanon trazia uma máxima que nós, isso aparece nos textos, que nós sempre somos sujeitos do nosso processo histórico. Ele não trabalha com essa ideia de vítima, embora reconheça todas as contradições que o racismo e o colonialismo trazem para o negro. Mas é interessante pensar também que, para além da produção teórica do Fanon, que é muito sólida, a vida dele e a inserção política dele também é muito interessante, porque ele vai se lançar de cabeça nos movimentos sociais ou nos movimentos políticos, para inclusive buscar viver essa teoria que ele está ali apreendendo. Essa ideia do pensamento vivido está muito presente no Fanon, assim, uma coerência muito grande com o que está sendo dito e o que está sendo feito. E, ao mesmo tempo, uma coerência muito grande com o que está sendo vivido e o que está sendo produzido. Esse é um ponto também interessante para entender o Fanon, para quem preferir. Ele está muito perto dessa ideia de filosofia da praxis, no sentido de entender o movimento real do mundo para, a partir daí, tentar desenvolver qualquer reflexão sobre esse mundo. A ideia do Fanon é extrair a verdade do mundo. É a partir da relação com o real, com o mundo real, que a gente consegue entender alguma coisa sobre ele. Eu estou chamando a atenção para esse ponto para dizer que esse diálogo entre atuação política e produção teórica está muito próximo do Fanon. Tanto que não dá para a gente olhar para nenhuma obra dele sem entender em que contexto que ele está escrevendo essas obras. Mas também é verdade que haverá aí algumas linhas gerais, desde a primeira obra, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, até a última, que é Os Condenados da Terra, a gente tem alguns elementos gerais que permanecem. Então, só para chamar a atenção, não sei se vocês conhecem a história, o Fanon ele nasce na Martinica, e aqui é um outro ponto engraçado, porque a gente está falando aqui de líderes africanos. Se alguém tomou o cuidado de olhar lá no mapa, não sei se alguém já ouviu falar da Martinica, mas a Martinica não é na África, né? Por que a gente está falando do Francis Fanon numa palestra de líderes africanos, se o cara nasceu na Martinica? E aí é interessante porque os pensadores africanos terão um diálogo constante com outros pensadores que a gente poderia chamar de africanos da diáspora, ou de negros fora da África, ou o termo que a gente queira usar para ficar mais identificável. Mas é interessante pensar que ao longo da história do colonialismo, a gente também observa uma história de resistência, de solidariedade, de trocas de saberes, de trocas políticas, de fortalecimento político entre os povos que foram vítimas desse colonialismo, entre os africanos. Então, o Fanon, embora ele esteja na Martinica, num segundo momento ele vai para o continente africano e vai participar ativamente das lutas de libertação do continente africano na segunda parte do século XX. Então, só para trazer considerar o Fanon, para entender o Fanon é importante considerar, por exemplo, que a França, que a Martinica é uma colônia francesa, e a França, na sua política de colonização, ela tinha duas possibilidades de administração. Em alguns lugares ela fazia simplesmente colônia de exploração, como a gente já conhece, para quem estuda a história do Brasil, história colonial, que no começo era o caso da Martinica, mas também tinha lugares em que a França, mesmo fora da Europa, ela declarava território francês, como é o caso, por exemplo, da Argélia. Depois o Fanon vai ir para a Argélia, e essa informação é importante. Quando a França invade a Argélia, e nessa divisão, nessa separação da África entre os europeus, com uma régua e uma faca, aquele pedaço da Argélia, uma colônia de povoamento, será considerado pelos franceses como território francês. Então isso também acho que é uma informação importante para a gente entender algumas questões do Fanon. Então o cara nasce na Martinica, que é uma colônia francesa. Um outro ponto importante é a própria Argélia, que também é colônia francesa, embora seja colônia de povoamento. É importante considerar, para entender o Fanon, né, o imperialismo, o colonialismo monopolista, ou no século XIX a Europa reparte a África com uma régua e vai empreender diversas ações
coloniais, ações de rapinagem, de roubo, de sequestro, de exploração, em busca de matéria-prima para alimentar os grandes monopólios europeus. Isso começa no final do século XIX e vai até o meio do século XX. Acho que esse é um ponto. E aí, em 1925, nasce Frantz Fanon na Martinica. Um ponto interessante na história do Fanon é a Segunda Guerra Mundial. Para quem estuda a Guerra Mundial, é interessante também frisar que um dos motivos que vai levar à Primeira Guerra Mundial, ou a Primeira Grande Guerra, é inclusive essa disputa por colônia entre as potências europeias. Então, estudar a história da África também é uma forma de entender melhor a história da humanidade, a história do capitalismo, a história da sociedade como um todo e não só da África. Mas o que importa para a gente aqui é que o Frantz Fanon, ainda muito novo, quando a França, quando a Alemanha invade a França, durante a Segunda Guerra, tem um momento que a Alemanha invade a França e faz da França uma colônia alemã. É um momento em que essa política de colônia, que sempre foi usada contra o outro, passa a ser usada dentro da própria Europa. E o Fanon, na ideia de que temos sempre que nos posicionar perante os fatos e as contradições, ele vai participar dos exércitos franceses, já que ele está na Martinica, contra os alemães. Ele viaja para a França e vai lá lutar na resistência para expulsar os alemães. Esse momento é marcante na vida do Fanon, porque lá na França, embora ele vá, e a França, não sei se vocês sabem, ela não conseguiria vencer os alemães dentro do seu território sem a participação dos africanos que ela mobiliza. Aliás, a participação dos africanos na Segunda Guerra é também um outro tema que merecia maior estudo, porque tudo tem mostrado que o africano foi fundamental para a aliança ganhar a Segunda Guerra, mas depois há um processo de embranquecimento dessa participação, de ocultação. Então a França mobiliza suas colônias e o Fanon vai lá e vai defender a França contra o nazismo, contra a ocupação alemã. Só que lá na França, embora ele vá em nome da França, ele sofre um racismo desgraçado. Embora ele esteja lá lutando pela nossa bandeira francesa, e aqui é um debate que ele traz muito nos livros, o colonizado, ele aprende a pensar como branco. Então na escola, o colonizado, quando ele vai ler o livro, por exemplo, a gente está falando de uma colônia francesa, aparece lá no livro, nossos ancestrais os gauleses, e o cara lá, africano, descendente africano, ele aprende que os ancestrais dele são os gauleses, porque a história dentro do currículo é uma história eurocêntrica, né? Então ele vai lá para a França para defender a França, mas chega lá na França e ele sofre racismo dos próprios franceses. Embora a participação, os braços dele foi bem quisto, mas ele não foi considerado como igual. E ele volta bastante decepcionado, né? Esse fato tem uma importância fundamental, né, na história do Fanon. Um outro ponto importante para considerar na história do Fanon é que um outro cara muito importante na história da humanidade, para a gente entender esse debate, um cara fundamental na história das relações raciais, é um cara chamado Aimé Césaire, que é também martinicano, que vai estudar na França, e que quando Fanon ainda era bastante novinho, o Aimé Césaire volta para Martinica e começa a fazer discussões sobre negritude. Abre um parênteses, o Aimé Césaire é um dos pensadores que ajudou a gente a pensar nessa ideia de negro. Antes do Aimé Césaire, do Senghor e de outros pensadores, não se tinha essa ideia do negro como uma coisa positiva. O Aimé Césaire, que está aqui, não sei se vocês conseguem chegar aqui, em 1941, será um dos primeiros pensadores. É lógico que antes deles também já havia todo um debate, mas esse termo negritude que a gente conhece é o termo que será cunhado por esses caras. E, não por acaso, ou por acaso, o Aimé Césaire é um martinicano, e ele volta para Martinica e começa a travar debates sobre negritude. Esses debates também vão influenciar na formação intelectual do Frantz Fanon. Um outro dado interessante da história do Fanon é que, em 1951, ele escreve a segunda tese de doutorado. Aí você fala, como assim a segunda tese de doutorado? Ele fez 2 doutorados? Não. A primeira tese dele não foi aceita na universidade, ele teve que escrever uma outra tese. Por que não foi aceita? Porque ele é um médico que vai se especializar em psiquiatria e vai fazer uma tese
discutindo os conflitos que o negro vivencia. E o resultado desse estudo é o que deu origem aos Peles Negras, Máscaras Brancas, que é um dos livros o segundo livro mais famoso do Frantz Fanon. Só que esse estudo não foi aceito pela academia na época, porque era entendido como muita viagem, não era objetivo. E aí ele fala, então vocês querem um objetivo? Aí ele escreve a segunda tese, que está escrita ali em vermelho, é alguma coisa como, sei lá, distúrbios, conflitos mentais e síndromes psiquiátricas, hereditárias, degenerativas, espino cerebral, um caso de doença de filho, com delírio de possessão. Ele vai escrever um negócio bem objetivo, e aí a tese dele passa, ele ganha os títulos. Isso aqui é um conflito interessante para a gente pensar, mas só para mostrar a história dos condenados, do Peles Negras, Máscaras Brancas. Ele guarda os manuscritos e depois ele faz algumas alterações e reedita em 1952 Peles Negras, Máscaras Brancas. E é um livro fundamental para a gente entender o racismo, e aí eu vou falar um pouquinho dele. Bom, aí tem uma série de outras questões. Depois ele vai para a França, e da França ele vai para a Argélia, uma outra colônia francesa, e na Argélia ele vai se deparar com o movimento de libertação dos países africanos. Essa África, que naquele momento estava repartida entre os europeus, vai vivenciar o que alguns autores chamam de avalanche negra. Os africanos começam a se articular, a partir da ideologia pan-africanista, começam a se articular para botar os europeus para correr. Ou começam a se articular para tomar de volta em suas mãos o seu destino político, humano, social. E o Fanon, quando ele chega na Argélia, ele se depara com esse processo. Ele vai para a Argélia trabalhar num hospital psiquiátrico, vai também provocar uma série de transformações muito interessantes, que também daria um outro estudo, a gente não tem tempo para aprofundar. Pensando aí a questão da psicologia, da psicanálise, daria um grande estudo sobre saúde mental. Para quem gosta do debate sobre reforma psiquiátrica, o Fanon estava de olho nesse debate e vai promover uma reestruturação do hospital na Argélia, a partir de outras lógicas, outros pressupostos. Mas o que é interessante é que, quando começa a guerra civil dentro da Argélia, e o Fanon vai mostrar isso em outros livros, quando você está num momento revolucionário, as pessoas são obrigadas a se posicionar, não dá para ficar imune ou à parte, ele se posiciona favorável à revolução. Ele escreve uma famosa carta ao governador da Argélia naquela época, e ele pede demissão do centro psiquiátrico e se filia ao FLN. E é nesse momento que ele vai passar a escrever para o jornal do FLN. FLN é Frente de Libertação Nacional da Argélia, e ele vai ser um dos redatores, vai participar ativamente do processo revolucionário e vai acompanhar esse processo escrevendo artigos. A maioria desses artigos foram sintetizados num livro chamado Em Defesa da Revolução Africana, que só existe por enquanto em edição em língua portuguesa, mas que traz uma série de artigos dessa época, que também é um material muito importante para entender o que Frantz Fanon. Bom, e daí para aí, depois, a partir do FLN, ele começa a ter contato com outros movimentos de libertação no restante do continente, e esse processo também vai influenciar muito a sua produção. Até que, em 1960, ele descobre que ele tem leucemia e que ele tem pouco tempo de vida. Ele sabia disso, já que ele era médico, e aí ele começa a escrever desesperadamente, antes que ele morra, sabendo que vai morrer, e o resultado disso é Os Condenados da Terra, que é o livro mais famoso do Frantz Fanon. Aqui tem um problema pra gente. Esse não é o livro mais famoso do Fanon. Eu acabei de falar que mas não é. O que é famoso aqui? A introdução do Sartre. O Sartre, ele pede para o John Paul Sartre fazer a introdução, e a introdução do Sartre fica mais famosa que o livro. Aqui também é um outro indicador para a gente pensar, como assim? Porque depois, lendo, comparando, inclusive, o Fanon será muito mais rico do que o John Paul Sartre na reflexão sobre a questão, mas o Sartre era bastante conhecido na época e tal, e mesmo aqui no Brasil, você até vê pessoas falando, Os Condenados da Terra, do Sartre, né? Que o Sartre faz a introdução, mas, então, mesmo quem